Vamos fazer a nossa terceira aula. Vamos fazer rapidinho aqui primeiramente, né, falando agora, vai ficar gravado, depois vocês vão ver, então vou começar dando boa noite de novo para vocês, nessa segunda-feira de feriado, que não é feriado, que é meio feriado, que não é. A gente não sabe exatamente, né, o que é e o que não é, mas enfim. É sempre muito bom falar desse conteúdo, e principalmente esse conteúdo de hoje. Nós estamos aqui, até comentei, eu tive 4 alunos aqui hoje, presenciais, e nós até conversávamos sobre isso, sobre essa matéria de hoje. Ela é uma das principais, o principal conteúdo mesmo da proteção internacional dos direitos humanos, porque essa aula de hoje, a gente compreende a lógica de se levar uma ação para um órgão internacional de proteção aos direitos humanos. E hoje a gente vai aprender algumas questões bem chave mesmo, assim, que vai fechar mesmo a compreensão dessa responsabilidade internacional do Estado. Quando a gente vê especificamente um órgão de proteção, gente, a gente precisa organizar essas cadeiras, né? Porque a professora está sem coluna já. Se eu ficar um pouquinho longe, eu trago para cá. Só para encostar, porque essa semana eu tive uma crise de coluna, povo, achei que eu morri. Vamos lá. E vamos pensar na seguinte forma. A gente estudou na aula passada sobre algumas regras gerais da responsabilidade internacional do Estado. E aí vimos que essa possibilidade de se atribuir penalidades para um Estado, para uma potência soberana, em razão da violação de direitos humanos. E aí vimos os tipos de responsabilidade. Existe a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva é aquela em que não há necessidade da vítima comprovar a culpa ou o dolo por parte do Estado naquele contexto de violação dos direitos humanos. Observem que eu não estou dizendo que não há necessidade de se comprovar, eu estou dizendo que não é a vítima que tem que comprovar. Na responsabilidade objetiva, basta que se alegue a conduta, seja a ação ou seja a omissão do que aconteceu, que houve uma violação de direitos humanos, e essa discussão sobre a intenção, né, o dolo, ou se houve culpa, seja uma imprudência, seja uma negligência por parte do Estado, é o Estado que tem que provar que não agiu com dolo ou culpa naquela ação. E a gente hoje vai compreender a lógica de como isso vai acontecer dentro de uma ação em um órgão, em uma ação de proteção dos direitos humanos, dentro de um órgão, como que a gente visualiza isso. A gente vai conseguir ver melhor, encaixar melhor essa teoria objetivista da proteção internacional dos direitos humanos, e foi exatamente nesse ponto que nós paramos na aula passada. Bom, nós vamos começar a falar agora de um sistema, nós estamos com a disciplina Proteção Internacional dos Direitos Humanos, e vamos falar de um sistema. Seria óbvio que começaríamos especificamente nesse sistema, até porque é um sistema em que é ligado ao continente americano e que o Brasil faz parte. E eu estou me referindo ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que está naquele material lá, é a parte final daquele material inicial que a gente começou na nossa primeira aula. Vamos falar um pouquinho desse Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Nós temos uma ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que sabemos que foi criada pela Carta das Nações Unidas, no ano de 1945. E a ONU, sozinha, por si só, ela não tem uma forma de punição em relação aos direitos humanos pelos seus órgãos. O que ela pensou? Ela regionalizou esse sistema internacional de proteção. Então, ela pegou e falou, olha, eu vou criar a Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, vai ter um sistema europeu, vai ter um sistema africano, nós vamos regionalizar. E aí existem os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, dividido por continentes. A gente sempre vem falando disso, no semestre passado também a gente falava disso, mas agora a gente vai aprofundar nesses sistemas regionais também, né, junto com os outros, de proteção aos direitos humanos. E aí nós vamos falar primeiro desse sistema interamericano de direitos humanos. Vejam bem,
Um sistema interamericano é um sistema internacional de proteção aos direitos humanos e, como todo sistema internacional, existe uma lei internacional que o cria, que o regulamenta. E nós estamos falando da principal lei, ou um conjunto de leis internacionais. Então, nós estamos falando de tratados. Todo o sistema vai ter o seu tratado, ou os seus tratados, ou os seus protocolos adicionais, que são leis internacionais que vão acrescentar mais direitos ou mais procedimentos, ou vão fazer alguma modificação no sistema, como aconteceu no sistema europeu, que a gente vai estudar mais na frente. E aí nós temos a principal lei do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos é um tratado, é um tipo de tratado, que foi criado a Convenção Americana de Direitos Humanos foi criada em 1969, é o ano da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela foi criada em 1969, só que ela só entrou em vigor no cenário internacional no ano de 1978. Nós até estávamos aqui na sala e houve uma dúvida dessa diferença de tempo, né? Por que uma lei, às vezes, ela é publicada num ano, mas ela só tem validade depois de alguns anos? Isso acontece muito. É muito frequente acontecer, até aqui dentro do nosso país, no nosso direito, geralmente quando são códigos. Um código, por exemplo, ele é feito... quando a gente fala assim, o Código de Processo Civil de 2015, vocês podem ter certeza que há uns 3 anos atrás ele já estava pronto, já estava escrito e publicado. A gente chama isso de vacância da lei, ou no latim, para quem gosta, de vacatio legis. É um tempo que a lei é publicada, ou no caso do cenário internacional, o tratado ele é publicado, e existe aí todo um tempo que é dado para a sociedade internacional ou para os profissionais para eles se adaptarem às novas regras. E é comum que tenha-se aí, mas professora, quase 10 anos aí entre a criação da Convenção Americana e seu efetivo vigor no cenário internacional, ter essa validade no cenário internacional, pode ser, porque podem ter alguns atrasos dos próprios órgãos, da própria OEA, os motivos são muitos. Geralmente não é estudo, não. É igual quando a gente estuda Tribunal Penal Internacional. O Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, é de 1998. Mas ele só entrou em vigor internacional no ano de 2002. Então, houve aí alguns anos para os estados conhecerem o sistema, tentarem se adaptar, ver, nós vamos fazer parte, não vamos fazer. Tudo que envolve o cenário internacional, os impactos nos estados é muito grande. Então, alguns vão um pouquinho além. O que aconteceu com a Convenção Americana de Direitos Humanos? Então, temos aí a principal lei internacional do sistema interamericano, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. Essa convenção de 69, com validade no cenário internacional a partir de 1978. E aí, o que acontece? A partir de 1978, ela tendo validade no cenário internacional, os países já poderiam ratificar a Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí os países começaram a ratificar. E aí a gente cai especificamente no Brasil. Aqui a gente está bem aqui, está aqui atrás de mim. Isso aqui, até para vocês verem que realmente é o mesmo conteúdo, porque quem vem sabe que eu passo alguns esqueminhas aqui no quadro. Está aqui, em 1978, ela entrou em vigor internacional e os estados aqui começaram o processo de ratificação, dizer, olha, eu quero fazer parte ratificar, eu quero que essa convenção tenha força de lei aqui dentro do país. E aí a gente entra especificamente na situação do Brasil. Professor, quando que o Brasil ele ratifica a Convenção Americana de Direitos Humanos? Foi no ano de 1992. Então, o Brasil não foi um dos primeiros países a correr lá atrás, quando a convenção saiu, e falar, eu sou o primeiro. Não. Demorou mais ainda do que a gente previa, e apenas no ano de 1992 o Brasil ratifica a Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela, dentro dela, e até fica uma recomendação de leitura inicial, que vocês peguem essa convenção, façam uma leitura dessa convenção, é uma linguagem extremamente acessível, estamos falando de um tratado de direitos humanos,
É uma convenção que, como eu disse aqui para os alunos, que quando a gente faz a leitura da convenção toda, a gente vê lá que os estados devem cumprir os direitos humanos, né, o direito às garantias judiciais, o direito à vida, todos aqueles os direitos. Só que a convenção ela também cria órgãos de proteção aos direitos humanos. Então, quando eu falo assim, o sistema interamericano de direitos humanos ele é composto pela convenção, por outros tratados, mas os dois órgãos do sistema interamericano é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. São dois. Dentro do sistema interamericano, nós temos dois. Tá? É a Convenção Americana que cria esses órgãos. Então, quando eu pego os artigos lá da Convenção, especificamente depois do artigo 40, 36, 37, 38, 39, 40, que vocês vão fazer a leitura, vocês vão ver órgãos do sistema. E aí aparece Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos cria esses dois órgãos. E pensa o seguinte, não adianta ter tratado, não adianta ter convenção, protocolo, se não tem um órgão para recomendar ao Estado algumas obrigações por violação de direitos humanos ou até condenar um Estado porque ele violou direitos humanos. Tem que ter um tribunal, tem que ter um órgão administrativo para intervir, alguma coisa aí tem que ter, que adianta ter só a lei, não ter o órgão que vai realmente, onde as ações, tem que ter um lugar para as ações serem feitas, encaminhadas e virar ali uma recomendação ou uma sentença, a depender da situação. Ok. Então, Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Uma convenção americana, que é a principal lei, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Quando vocês fizerem a leitura dessa convenção, vocês vão perceber um privilégio na proteção dos direitos civis e políticos em detrimento dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, vocês vão ler e falar, nossa, professora, parece que tem ali a convenção foi feita, parece que para garantir mais os direitos civis e políticos do que os direitos econômicos, sociais e culturais. Por exemplo, o professor não conseguia achar proteção ao trabalho, questões envolvendo trabalho escravo, eu não conseguia achar na convenção, não vão. Professor, não consegui achar questão de meio ambiente, questão de saúde, questão de educação, desenvolvimento econômico, eu não consegui achar na convenção. Não vão. Porque na convenção existe um único artigo no meio da convenção inteira, um único artigo que trata do desenvolvimento progressivo dos estados. É por isso que existem muitas pesquisas que confirmaram que a Convenção Americana de Direitos Humanos tem um certo privilégio em termos de proteção na lei, não nos órgãos, porque os órgãos eles recebem os casos. É um perfil da Convenção Americana de Direitos Humanos ter um certo prestígio na proteção dos direitos civis e políticos e um desprestígio maior em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais. Uma forma de se resolver essa questão foi a criação de um protocolo que se chama Protocolo de São Salvador. Esse Protocolo de São Salvador, ele é adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos, porque ele acrescentou direitos que a Convenção foi omissa. Então, quando a gente pega o Protocolo de São Salvador, aí sim nós conseguimos ver a proteção ao trabalho com dignidade como direito humano, a proteção ao meio ambiente sadio, como já vimos na aula de meio ambiente aí atrás, que é o artigo 11, como direito humano, a proteção do direito à saúde como direito humano, a previdência como direito humano, portadores de necessidades especiais como direito humano. Então, esse protocolo de São Salvador, ele veio para deixar mais claro algumas omissões que a Convenção Americana de Direitos Humanos teve em relação a alguns direitos. Tudo girava em torno do direito à vida, liberdades e direitos políticos na Convenção. Esses outros direitos parece que ficaram esquecidos. E aí o protocolo de São Salvador veio e trouxe. Então, se vocês vão fazer uma ação internacional por violação do direito à saúde, por exemplo, e vocês querem colocar isso numa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vocês vão fundamentar com certeza em um dos artigos do Protocolo de São Salvador, porque vocês não vão encontrar especificamente o direito à saúde dentro da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Se vocês querem pegar, por exemplo, um problema ambiental, se vocês entendem que é caso de se levar, olha, professor, eu quero encaminhar a tragédia de Mariana ou de Brumadinho para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque existe um contexto de violação de direitos humanos a partir de um dano ambiental. Vocês não vão encontrar o meio ambiente sadio na Convenção Americana de Direitos Humanos para fundamentar essa petição. Vocês vão encontrar no protocolo de São Salvador, no artigo 11. Então, o protocolo é bom porque ele veio adicionar direitos que não estavam previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. O nosso foco maior hoje é compreender, agora sim, feitas essas considerações do que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, esse perfil da Convenção, que há necessidade de uma complementação pelo Protocolo de São Salvador, a existência de dois órgãos de proteção, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos que compreender quando que nós encaminhamos um caso para a Comissão Interamericana, quando nós vamos ver uma atuação da Corte Interamericana. Se existem dois órgãos de proteção, eu vou nos dois, eu posso ir só em um, qual a função de cada um aqui? Isso é o ponto-chave da nossa aula de hoje, porque realmente nós temos que compreender esses funcionamentos. Vamos lá. Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte. Esqueçam Corte um pouquinho, vamos falar primeiro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão de natureza administrativa. É um órgão de natureza administrativa. Não é um órgão judicial. Eu não estou falando de um tribunal. A comissão não é um tribunal. A comissão é um órgão do sistema e tem uma natureza administrativa. A gente nunca vai ler em nenhum lugar e nunca vai ver a Comissão Interamericana julgar. Comissão não julga. Comissão tem natureza administrativa. Quem julga é tribunal, é a corte. Nós nunca veremos em um documento da comissão a palavra condena o Estado brasileiro, condena o Estado da Argentina, do Peru, por violação dos direitos humanos. Comissão não condena, comissão recomenda. Então, nós temos aqui algumas funções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que a gente precisa deixar bem claro, até para poder compreender a diferença entre uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte, para a gente compreender para onde nós encaminhamos as petições de alguma eventual ação no cenário internacional. Então, vamos lá. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um órgão de natureza administrativa, não possui natureza judicial, natureza contenciosa, composta por 7 membros. Esses 7 membros com mandato de 4 anos, se vocês pegarem a Convenção Americana de Direitos Humanos, tudo que eu estou falando está nos artigos, viu? Quando vocês pegam ali, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, deixa eu pegar o artigo especificamente aqui, que vocês vão conseguir acompanhar. Tudo isso que eu estou falando é muito claro, por isso que eu recomendei a leitura a partir do artigo 34. Vocês vão... tudo isso que eu estou dizendo em relação à comissão, quantos membros, o mandato, 4 anos, as funções, tudo isso que eu vou falar tem na convenção, mas a gente tem que exemplificar algumas questões aqui para a gente compreender a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, nós temos um órgão de natureza administrativa, não é natureza contenciosa, de judicial, não tem sentença, mas tem ação, tá? É composta por 7 membros, esses 7 membros são advogados, isso a gente não acha na convenção, a gente sabe. São advogados, não são juízes. Juízes trabalham em tribunais. Juízes trabalham em cortes. Juízes não trabalham na comissão. Então, nós temos 7 membros, que são advogados, e eles são eleitos por um mandato de 4 anos, que pode ser prorrogado por mais 4 anos, é permitida uma única reeleição. E quem vota? A Assembleia da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Então, é meio democrático. Não é, vai lá, você é advogado da comissão. É necessário passar por um processo de votação. Igual a ONU tem uma Assembleia,
geral, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que é ligada à ONU, porque a ONU trabalha com continentes. E o órgão que olha para o americano, seja o norte-americano, América Central e América do Sul, é a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que também fica em Washington. Então, nós temos aqui uma organização dos Estados americanos que cuida desses dois órgãos, uma comissão. E essa organização tem uma assembleia que se reúne anualmente. E aí, as pessoas, quando abre uma vaga ali, existe uma votação. As pessoas se inscrevem, profissionais da área se inscrevem para serem advogados na comissão, para analisar os casos de violação de direitos humanos. E existe uma votação. A maioria vota e lá quem foi votado pela maioria vira advogado da comissão. Brasileiros já passaram por lá, muitos brasileiros já passaram pela comissão, como também já passaram pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já tivemos juízes brasileiros, advogados brasileiros. E funciona assim. A única restrição é que, por exemplo, são 7. Não pode repetir nacionalidade naquele mandato. Então, vamos supor que tem lá 7 advogados. A gente não vai achar 2 brasileiros. Nós não vamos achar 2 argentinos. Nós não vamos encontrar 2 chilenos. Isso não pode, tá? Não pode repetir nacionalidade. Então, se tem um brasileiro, tem que dar oportunidade para outro país. Atualmente, 34 países fazem parte do sistema interamericano de direitos humanos e nacionais desses países podem ser tanto advogados como juízes, se candidatarem para serem, mediante votação, advogados ou juízes, advogados da comissão, juízes da corte. Tá. Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem sede em Washington, nos Estados Unidos, que é onde fica a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Até falei aqui para os alunos que estavam aqui, vou falar para vocês, existe um programa de estágio muito interessante da Comissão Interamericana. Vocês precisam acessar os portais e acompanhar as redes sociais desses órgãos. A Comissão Interamericana, ela tem um site, um portal, ela tem Twitter, ela sempre está ali movimentando. O Facebook deles é movimentadíssimo. Todas as novas ações que estão lá, os estudos que eles fazem, a gente consegue acompanhar. Editais para programa de estágio. Se eu não me engano, eles têm Instagram também. Então, assim, a gente acompanha tanta coisa, né, nessas redes sociais, é tanta gente hoje falar em rede social, meu Deus do céu, eu entrei no Clube House, e acho que é esse o nome mesmo, eu comecei a fazer esse negócio no final de semana, sabe quando você recebe um convite e faz lá o negócio? E eu não sabia como funcionava. E aí, hoje à tarde, eu tô lá, mexendo no celular e arrumando uns negócios, de repente aparece em cima, assim, fulana, uma conselheira da OAB, amiga, colega minha, estava lá, começou a movimentação no Clubhouse, eu cliquei em cima, quando eu entrei, gente do céu, eu já entrei uns áudios, é áudio o negócio. Oi, Mariana, doutora Mariana, a senhora entrou, que coisa boa, vamos participar da discussão da nova decisão, não sei do que, eu falei, Deus de misericórdia, como é que faz para sair disso aqui? Não, é só um desabafo mesmo, porque vocês sabem, né, das coisas que acontecem com a minha vida, e eu falei, pronto, agora o que eu faço? No seu assunto, se eu sair vai ficar mais feio, é falado, né? Eu não sabia como é que funcionava, eu fiquei lá, assim, eu falei, graças a Deus, não aparece a cara da gente aqui, né, Luana, tem hora que, eu não sei, tem hora que acontece umas coisas comigo que não tem lógica, gente, é sério, eu cliquei sem querer, cuidado que esse negócio é horrível, porque aparece a notificação, você clica, quando você vê, você tá dentro da sala, no meio de uma discussão que o povo tá falando. Enfim, foi uma luta para eu conseguir sair. Depois eu tive que mandar uma mensagem para a mulher, falar que meu celular acabou a bateria. Foi uma maior confusão aí para não passar vergonha. Tá. Mas voltando aqui. Então, esses órgãos têm. Às vezes a gente fica lá olhando, vendo tanta besteira. Tem muita coisa interessante, gente. Fica vendo quem vai sair no paredão, quebrando o dedo, lá votando no povo. Dá uma olhada, os editais de programa de estágio. É bom, porque lá na comissão, por exemplo, eles aceitam, não é só do direito, não, da área de vocês também. Tem a bolsa, eles dão alojamento, alimentação durante a semana, vocês trabalham o dia inteiro. Então, é mais final de semana. O povo me pergunta, professora, compensa? Eu falo assim, gente, ninguém está indo para ficar milionário, é um estágio, né? Você quer comer pão aqui ou lá?
É que é isso. Você vai comer... você vai lá, você está dentro da comissão. Não é uma fortuna. Pelo menos você não morre lá de fome. Morrer de fome não morre. Ainda vai, volta, foi, né? Pois é, tá com a roupa de ir. Então, eu acho que vocês precisam olhar mais esses programas de estágio e para fazer, né, a área de vocês. Até mencionei aqui na sala, vocês são a cabeça, é a vida de vocês, gente. Quando eu falo, por exemplo, um negócio desse no direito, eu tenho ali 1 ou 2 alunos que despertam, né, que ficam esse interesse. Quando eu falo isso numa sala de vocês, aqui vocês estão com a câmera fechada, mas a gente vê, aqui os 4 que eu falei até brilhou, porque é a área de vocês. Então, olhem, acompanhem, programa de estágio na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ele fica lá cheinho de estagiário, trabalhando ali com alojamento bem ali pertinho da comissão, não precisa nem pegar metrô, ônibus, nada. É tudo muito acessível, tá? Dá uma olhada, só fica a dica aí para vocês. Bom, mas vamos continuar. As principais funções dessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A primeira das funções é promover a conscientização e a prevenção no caso de violação de direitos humanos nos países. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela sempre encaminha documentos esclarecendo questão envolvendo direitos humanos, noticiando fatos de outros países. Existe uma comunicação muito boa dela falar, olha, Brasil, lá no Peru está acontecendo isso. Ela sempre encaminha muitas coisas, talvez não chega para nós aqui, mas para algum lugar esse negócio vai. Ela promove muitos congressos, seminários, simpósios, para movimentar mesmo essa discussão dos direitos humanos dentro dos estados. Com a pandemia, esse ponto específico dessas plataformas facilita melhor o acesso a esses eventos, que continuaram acontecendo, e vocês podem assistir melhor, não precisa se deslocar, por exemplo, para Washington, né? Super fácil entrar lá, para assistir um congresso. Hoje você consegue assistir dentro de uma plataforma dessa, participar de um evento dentro da plataforma. Então, nesse aspecto aqui é interessante. Então, existe essa função. Outras funções, emitir recomendações. Então, quando nós encaminhamos uma petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e os advogados da comissão analisam, e a gente vai falar um pouquinho desse procedimento, no final, ele entende que aquele Estado, ele violou ou não direitos humanos. Se ele entender que não violou, fechou. Então, não violou, não vai ter nada. Mas ele entende que violou. Ele reconhece que o Estado X violou os direitos previstos na Convenção Americana, no protocolo, no artigo tal. E aí ele vai colocar as obrigações que o Estado tem, são as penalidades. Nesse documento vai aparecer, reconhece a violação de direitos humanos praticada pelo Estado X e recomenda ao Estado que ela não coloca a palavra condena, ou obriga, ou julga. A palavra é recomendação. É o Estado que vai analisar e falar, não, isso aqui é uma recomendação, vou cumprir. Eu tenho que cumprir, gente. Isso aqui ratificou, tem que cumprir. Mas aí tem Estado que não cumpre, tem Estado que cumpre, porque fala uma recomendação, não vou cumprir. Mas depois a gente vê esse pós. O que a gente tem que entender é que comissão recomenda, comissão não julga, comissão não obriga, ela recomenda. Cuidado com essa palavra. E o que a comissão pode fazer também? Ela pode realizar estudos e relatórios sobre alguns problemas de direitos humanos nos países, por ela própria, independente de petição. Então, vamos supor que eu vou dar um caso concreto. Quando aconteceu a tragédia em Mariana, em novembro de 2015, em maio de 2016, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos encaminhou pediu à ONU para encaminhar, na verdade, porque ela não tem essa estrutura, alguns técnicos da área de mineração para fazer um levantamento das violações de direitos humanos naquela situação de rompimento de barragem. E aí fez um laudo, um relatório e publicou para o mundo inteiro ver as violações de direitos humanos no Brasil em razão de problemas de mineração. Ninguém pediu, os próprios advogados ali olharam e viram, não, está tendo problema ali de mineração. Vamos fazer uma movimentação lá, porque está tendo violação de direitos humanos. Então, a comissão olha para um país e fala assim, está tendo muito caso de violência doméstica, vamos fazer um estudo e fazer um levantamento disso aqui em relação a esse país e publicar. E aí, tudo isso é possível encontrar no site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O que mais que a comissão faz? A comissão, ela
todo final de ano, ela faz um balanço. Teve uma aluna que colocou bem a palavra, porque o nome é relatório anual. Não são nas ações específicas. Ela pega o final ali. No ano, o que aconteceu? Organiza por países, por estados. Tantas ações, principais problemas de violação de direitos humanos, cumpriu a recomendação, não cumpriu. É tipo um balanço, um relatório anual que ela faz e encaminha isso para a Organização dos Estados Americanos, para a OEA. Porque depois a OEA vai encaminhar esse relatório para a ONU, para falar, olha, o que a comissão está fazendo lá. Está aqui o balanço geral das violações de direitos humanos no continente americano. É o que nós temos para te informar a ONU. Está aqui, a comissão organizou isso aqui e mandou para nós estamos encaminhando para vocês. Dependendo, até aparece lá quais são os principais estados descumpridores de recomendações da comissão. E às vezes isso é até lido na Assembleia Geral da ONU para constranger o Estado em um ambiente extremamente formal, para ver se aquilo causa alguma. Olha, nós vamos lá e nosso nome tá bom não, lá no relatório não. Vamos ter uma mudança, para ver se impacta talvez numa mudança de comportamento em relação à violação de direitos humanos. Bom, tá. Mas uma das principais funções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é receber as petições. Agora vamos lá para o negócio mesmo. Aconteceu a violação de direitos humanos. A comissão recebe a petição. Quem faz essa petição? É uma petição. Na próxima aula eu vou compartilhar aqui na tela uma petição que foi encaminhada para a Comissão Interamericana, para vocês verem. Quem tiver aqui eu vou colocar aqui no slide, quem tiver aqui eu vou compartilhar na tela, porque aí sim vocês vão conseguir visualizar uma petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nessa petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a vítima, juntamente com seus representantes legais, quem são esses representantes legais? ONGs, advogados, narram o que aconteceu, colocam os direitos que foram violados e apresentam seus pedidos, o que as pessoas querem naquela situação específica. Mas para chegar nessa petição, alguns requisitos devem ser preenchidos. O primeiro deles é aquele que nós já falamos, que é o esgotamento das vias internas de proteção. Tem que ficar comprovado que houve uma omissão dentro do Estado, porque senão a comissão não vai receber essa petição. Ela não vai dar andamento, ela vai devolver e falar, enquanto o Estado, vocês me provarem que tentaram aí internamente e não conseguiram, aí eu não vou processar. Não é a mesma coisa que provar culpa e dolo. É provar que está demorando, é provar que tentou e aí a última instância foi injusta naquela situação. Maria da Penha, por exemplo, ela apresentou na petição dela todas as cópias de todos os pedidos que foram feitos no caso dela, sem nenhum resultado. É isso. É mostrar que tentou, pelo menos tentou. E aí, esgotamento das vias internas de proteção. Existe um prazo na Convenção Americana de 6 meses. A vítima ou família da vítima tem 6 meses a partir da decisão definitiva internamente para fazer no internacional. Esse prazo é muito relativo. Se estiver passado 6 meses, vocês podem até justificar na petição de vocês. Por quê? Porque nem sempre nós teremos a decisão definitiva. Esse é o grande problema. Porque quando a gente tem uma decisão definitiva, ainda vai. O problema é quando você tem um contexto de violação dos direitos humanos que nem chegou na decisão definitiva, porque já tem uns 4, 5 anos que o negócio está parado. Então, você tem que justificar que não tem nem como cumprir esse requisito de 6 meses, porque nem decisão definitiva o Estado deu. O tamanho foi a omissão em relação ao problema. Outro requisito obrigatório é que não podem estar pendentes 2 ações internacionais ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Então, vamos pegar um exemplo. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei na sala de aula. Suponhamos que tem uma decisão, uma ordem interna para matar todas as pessoas da tribo indígena X. Alguém vai lá e mata. Isso aí é um crime, tipo um genocídio, um crime contra a humanidade, algo que caberia no Tribunal Penal Internacional. Aí suponhamos que algumas vítimas levem o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque cabe, mas a reparação é civil.
E aí o caso é encaminhado para o Tribunal Penal Internacional. Se a comissão verificar, mesmo sendo penal, que se está em outro órgão, ou então alguém encaminhou lá para o Comitê de Direitos Humanos da ONU, se existem duas ações em andamento, ela vai parar essa, ela vai esperar a outra. Na verdade, a que foi em primeiro fica, tá? Se essa foi em primeiro, ela vai encaminhar um documento e dizer, já tem uma ação aqui. Se a outra que ela encontrou foi em primeira, ela vai paralisar essa e vai aguardar lá. O que não pode são duas ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. E isso é a comissão que verifica. Ela tem um sistema que ela consegue verificar dentro do sistema internacional se isso já está sendo discutido em outro órgão internacional para evitar, na verdade, decisões conflitantes dentro do próprio sistema internacional. Esses são os requisitos para fazer essa petição. Então, chega lá, quem pode fazer essa petição? Qualquer pessoa que se sinta violada em termos de direitos humanos, desde que preencha esses requisitos. Como eu disse para vocês, apresenta os fatos, os dados da vítima e dos seus representantes legais, os artigos que foram violados e os pedidos, o que você quer que seja feito com o Estado. É indenização? É a criação de uma lei? É que seja recomendado que o Estado investigue e responsabilize as pessoas que praticaram aquele ato? Aí vocês vão colocar nos pedidos, e a gente vai ver isso na próxima aula, conseguir materializar isso aí na cabeça de vocês. E vocês apresentam essa petição junto com os documentos, vocês podem encaminhar por e-mail, vocês podem encaminhar por correio, ou no próprio site da comissão tem uns formulários para vocês preencherem e encaminhar o caso. Os documentos podem ser digitalizados ou encaminhados por correio se for num grande volume. Ou se vocês quiserem levar pessoalmente, vocês podem levar pessoalmente na comissão, lá em Washington. Ou pedir para alguém deixar lá, por exemplo. Então, todas as formas possíveis para se chegar lá, isso pode acontecer. Você pode, por exemplo, encaminhar a petição por e-mail e mandar os documentos por correio quando é um grande volume de documentos. Eu já passei por uma situação dessa. Vai depender. Os idiomas oficiais do sistema interamericano: inglês, francês e espanhol. Esses são os 3 idiomas previstos na convenção. Português não está previsto na convenção, mas em razão da boa relação que o Brasil tem com a comissão, entendeu-se por aceitar informalmente. Teve um acordo que foi feito com o Brasil e vamos aceitar petições em português. Pode ser que isso mude amanhã? Pode, porque o que vai ser seguido é a convenção. Mas é uma característica atual, é de aceitar petições em português. Inglês, francês e espanhol são os 3 idiomas oficiais. O ponto que eu quero chegar com vocês aqui é o seguinte. Eu mencionei para vocês que a principal função da comissão é receber as petições. E ela tem muitas funções, mas a principal é receber as petições. Petições mesmo denunciando as violações de direitos humanos dentro dos estados. São feitas pelas vítimas, representantes legais, ONGs, enfim. Esse é o ponto. Existem 2 órgãos de proteção, corte e comissão. Para quem está anotando, apenas a comissão recebe as petições. A corte não pode receber petições. Mas como assim? Para que serve a corte? Você apresenta a petição na Comissão Interamericana, a comissão analisa o caso, analisa se os requisitos estão presentes, tenta um acordo, não teve, Estado, você tem tantos dias para apresentar uma defesa, analisa e emite a recomendação. Se o Estado cumpriu a recomendação, fechou a ação, sem problema. Corte nem aparece. Se o Estado não cumpriu, a comissão encaminha o caso para a Corte Interamericana. Então, observem bem a logística aqui, a lógica da ação. Vítima apresenta petição de violação de direitos humanos. Essa petição é endereçada à comissão. Vítimas não podem encaminhar petições para a corte, tem que passar pela comissão primeiro. A comissão é o órgão primeiro, é o primeiro, porque pode resolver nele. Professora, não posso fazer uma petição e encaminhar para a Corte Interamericana? Não. Só a comissão encaminha casos para a Corte Interamericana. A gente encaminha para a comissão. Então, existe uma ordem que a gente tem que obedecer. Sempre falo até lá para os alunos do direito, e até contei aqui para os meninos em sala de aula. Na OAB, cai demais pergunta assim: aconteceu um problema de direitos humanos, esgotou as vias internas, e está lá a pergunta: você, como advogado, faria o quê? Alternativa A: encaminharia a petição para a Corte Interamericana.
todo mundo vai lá e marca essa. Não, a gente nunca encaminha petição para a Corte Interamericana. A Corte Interamericana é a última, se não deu certo na comissão. Até porque vítimas não encaminham petição para a Corte. Vítimas ou representantes legais encaminham para a comissão. Se não resolveu na comissão, aí nós vamos para a Corte. A comissão encaminha para a Corte, não a vítima, a comissão. Então, vamos supor, caso Maria da Penha. Tem lá a petição, todas as provas, foi encaminhado para a comissão verificou que realmente houve uma violação, que o Brasil foi omisso, no caso da Maria da Penha, tentou um acordo, não conseguiu, deu as recomendações para o Brasil naquele caso. Nós reconhecemos que você violou vários direitos e recomendamos que Estado indenize a Maria da Penha, julgue, providencie o julgamento do agressor, crie a lei específica da prevenção da mulher, de violência contra a mulher, enfim. O Brasil foi lá e atendeu todas as recomendações. E a ação fechou. Então, não chegou para ir para a corte. Porque no âmbito da comissão resolveu o problema. Mas vamos pegar um outro caso. O caso Gomes Lund versus Brasil, que é o problema da ditadura. Uma vítima, família de vítima. É uma mulher que perdeu o seu esposo numa guerrilha que teve, a chamada Guerrilha do Araguaia. Ela foi lá, ela ajuizou, ela tentou informações, ela juntou muitas pessoas que não tinham informação do paradeiro de algumas pessoas do período da ditadura, e ela foi lá e tentou internamente ter o paradeiro, não conseguiu, e ela levou o Brasil para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil teve recomendação para indenizar não só ela, mas todas as pessoas que tiveram parentes perdidos no período da ditadura, criasse um órgão de apuração do que aconteceu e fornecer informações, que foi a Comissão da Verdade, que foi criada, e que o Brasil invalidasse a sua lei de anistia, que foi feita em 79. O Brasil, ele pagou as indenizações, o Brasil criou a Comissão da Verdade, mas o Brasil não invalidou a sua lei de anistia. E o que aconteceu? A comissão pegou o caso Gomes Lund e levou para a corte, encaminhou. A comissão pega aquilo ali e fala assim, faz um relatório, foi feita a ação no ano tal, o Estado cumpriu, conforme comprovações, isso, mas não cumpriu isso. Então, encaminha para a corte. Seja uma obrigação que não seja cumprida, ou todas, se teve descumprimento de recomendações da comissão, aí o caso vai para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa é a logística que a gente tem que aprender no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. As petições das vítimas são encaminhadas para a comissão e se os estados não atendem às recomendações da comissão, a ação vai ser formalizada na Corte Interamericana de Direitos Humanos com os juízes. Aí já são juízes, já é matéria para outra aula, mas acho que deu para vocês compreenderem essa logística da ação internacional dentro do sistema interamericano. Existem dois órgãos, comissão e corte, existem requisitos que devem ser obedecidos e as petições, elas são encaminhadas para a comissão. Caso os estados não atendam às obrigações previstas na comissão, que são por recomendações, é que vai ser formalizada uma ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Daí a gente conclui uma das principais frases envolvendo o sistema interamericano, que vítimas não têm acesso direto à Corte Interamericana. Vítimas ou família de vítima têm acesso direto à comissão. Caso não sejam atendidas as obrigações e recomendações da comissão, é que a comissão, não as vítimas ou seus representantes legais, a comissão encaminha os casos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ok? Gente, até agora, deu para compreender? Tá tranquilo para mim. Sim? Sim. Guardem essa lógica aí na cabeça de vocês, porque é nesse ponto que vocês vão se diferenciar de algumas falas. Tem pessoas que falam assim, não, o caso Maria da Penha foi aquele caso que a corte decidiu. Aí a gente ouve assim, quem não é da área fica, a corte é a mesma coisa que o sistema interamericano. Não. Caso Maria da Penha nunca chegou na corte. O caso Maria da Penha foi decidido no âmbito da comissão, porque o Estado, ele cumpriu as recomendações e não precisou formalizar.
Vocês lembram daquele caso da Damião Ximenes Lopes? Na próxima aula a gente vai falar dele, daquele rapaz que morreu dentro da clínica, lá no Ceará, naquela clínica psiquiátrica. Aquele caso foi o primeiro caso que o Brasil foi julgado na corte interamericana. Aquele caso é da corte. Então, quando a gente fala assim, o Brasil foi julgado na corte, é porque o Estado não cumpriu as recomendações da comissão, o negócio teve que ir para a corte, e aí teve uma sentença, e as sentenças da corte são mais pesadas. Eu dei até um exemplo, às vezes é melhor cumprir a recomendação da comissão, porque às vezes uma indenização na comissão é 50 mil dólares. Quando chega na corte, os juízes já falam, o trem está aqui é porque não atendeu lá, né, na comissão. Aí vem a indenização de 100 mil, 150 mil dólares, quase que triplica, às vezes, porque o trem já chega lá, assim. Para chegar lá é porque não teve um cumprimento, né, lá na Comissão Interamericana. Mas, assim, compreendendo essa lógica já facilita muita coisa para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Dúvidas? Não? Ok? Beleza, gente, é isso. Então, bom restinho de segunda-feira para vocês. Só fiquei vendo lá, vocês lá na discussão da aula. Eu falei, essa aula simultânea, estou falando, cantei a bola aqui, semana passada que eu estava vendo. Eu não faço, eu falei para os meninos, é muito mais cansativo o sistema, aqui cansa muito, mas a aula, quem assiste a aula presencial e assiste aqui, são modelos completamente diferentes, tá? Então, é a minha opinião, então não se preocupem, a gente nunca vai fazer a aula simultânea, não, tá bom? O modelo vai ser esse aqui. Enquanto a gente aguentar, a gente vai firme aqui no negócio, tá bom? Nenhuma dúvida, né? Boa noite para vocês, qualquer coisa fala comigo. Eu mandei esse material de hoje, só Sistema Interamericano, eu mandei para uma aluna que me pediu aqui. As aulas síncronas já estão no AVA, essa conseguiu lá colocar no campo. O meu problema lá está sendo as questões, eu tenho aqui uma questão. Então, eu vou mandar para o representante, para vocês irem vendo, é uma pergunta só que eu fiz. Tem a tela aqui. Vou colocar aqui, se ela está aberta. Não, na época não minimiza aqui o zoom. Mas só para vocês verem. Aqui. É isso aqui, ó, que eu estou tentando colocar lá no AVA. E aparece error G3YZ. Isso aqui, ó. Essa é só uma, eu vou colocar na 2, tentei colocar isso lá, não sai de jeito um negócio. Em que consiste? O que é responsabilidade internacional do Estado na proteção dos direitos humanos? O que é essa? É muito genérico, isso aqui é bem tranquilo, é bem dissertativo. Essa eu vou colocar lá na semana 2, tentei colocar, não está conseguindo colocar lá nem a questão, nem um arquivo, dá erro, não sei do que. Mas é essa aí, tá? Se vocês quiserem, eu já mando para vocês irem respondendo, mas tem que ter lá o lugar certinho para vocês responderem. Então, vocês podem aguardar até a primeira VA, isso vai estar organizado lá. Espero que alguém me ajude a organizar no meu AVA lá. Abre lá para mim. É isso. Boa noite para vocês. Beijos. Qualquer coisa, fala comigo. Boa noite. Boa noite.